Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 23 de agosto. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos começar com uma matéria do Aécio Lobão, em Nova Iguaçu, mais precisamente no bairro Miguel Couto. Põe na tela. Mauro, atendendo a chamada dos moradores, nós estamos aqui na rua Campo Grande, no bairro Miguel Couto, na cidade de Nova Iguaçu. E o problema, Mauro, é falta de saneamento. A gente está vendo aqui, ó, não tem asfalto, o que tem é muita lama, muito buraco, atrapalhando a vida de todos os moradores e até mesmo de quem simplesmente passa aqui pela rua Campo Grande. Muita lama mesmo, quando chove então enche tudo de água, entende? As pessoas não podem nem vir para cá, nem ir para lá, porque é muita água, enche muito mesmo, né? E assim, a gente vive aqui nesse lugar assim precário, né? Ali na frente é cheio de buraco, entendeu? Muito difícil da gente caminhar aqui. E a gente não tem assim ninguém por nós aqui. A gente está vendo que algumas casas já foram feitas mais altas. Chega a entrar água na casa dos moradores? É, lá para baixo enche. Aqui atrás eu não sei porque todo mundo aumentou, né? Mas tem lugar que enche de água. Ninguém faz nada por esse lugar. É sempre essas buraqueiras aí toda que tá. Dia de chuva forte, chega a entrar água na casa dos moradores? Só não entra porque tem morador que já fez as calçadas altas e a parte alta, porque da minha casa já entrou. Como é que ideia? Lutar uma vida toda para você ter um patrimônio, ter as coisas dentro de casa e de repente com uma chuva mais forte perder praticamente Perde tudo. Com a chuva mais forte, perde tudo e não temos ninguém para substituir o que nós perdemos. Mauro, nesse outro ponto aqui da rua Campo Grande, a gente repara, ó, os moradores vão tentando botar cascalho para amenizar a situação, né? Mas não adianta. Nesse ponto aqui, então, o morador até jogou um pouco de concreto, ó, né? Pelo menos para defender a frente da sua casa, mas não adianta, Mauro. Os carros vão passando, vai se quebrando o concreto, vai se aumentando a quantidade de buracos, as poças d'água acontecem em dias de chuva, a situação complica. Toda a vida foi assim, muitos anos que essa rua é assim. Fala que ela foi calçada, asfaltada, nunca foi feito isso aí. Aí a pessoa fala que não, muita rua, tem muita rua por aí, bequinho, estreitinho, rua estreitinha, que é tudo asfaltada. Aqui, ó, uma rua, um movimento de carro desse aqui, que não é coisa, que não tem asfalto, quando chove é assim, ó, é uma tristeza aí, ó. Mauro, toda essa água, ou melhor, toda essa lama que você está vendo aí, é o que atrapalha a vida dos moradores. População que passa aqui pela rua Campo Grande sofre, porque é buraco e lama de tudo que é lado. Agora mesmo começou a chuviscar, Mauro, e a situação já deixa todo mundo preocupado. A gente vai mostrar para você rapidamente aqui, enquanto a chuva não aperta, Mauro, que olha só, toda essa lama aqui, ainda mais nesse cruzamento aqui, com esse mato, esconde um outro problema, Mauro. É um bueiro aberto aqui que serve para receber as águas das chuvas, mas olha só, é mais um risco que tem, porque esse bueiro, exatamente aqui nesse cruzamento da rua Campo Grande, acaba atrapalhando ainda mais. Mauro, a gente vai fechar porque a chuva já começou, a gente vai fechar a matéria com a esperança de poder voltar aqui e mostrar uma rua Campo Grande bem diferente, asfaltada, com abastecimento de água e com dignidade para a população aqui de Miguel Couto. Direto da cidade de Nova Iguaçu, eu devolvo para você nos estúdios do Fala Baixada. Infelizmente, a gente ainda encontra, né? Encontra muito, né? Em vários municípios da nossa Baixada Fluminense, do estado todo, essa opção do poder público pela negligência. Bastava ouvir os moradores, né? Ouça os moradores. E outra coisa, em tempos de campanha eleitoral, resguardado o nosso limite que a lei eleitoral nos impõe, é tempo de promessa, né, gente? Prestar atenção, vamos prestar bastante atenção escolhendo bem nossos candidatos, para não reclamar depois. Eu falo sempre aqui, votou no capeta, agora aguenta a labareda, né, gente? Não tem outro meio. Só daqui a outra eleição, vamos prestar bastante atenção. Por falar em eleições, a partir de hoje começa a nossa temporada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, uma entrevista com o candidato ao Senado, o professor Elvio Costa, que já está aqui nos estúdios da CNT. Vamos ao nosso intervalo e voltamos rapidinho. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos
e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita, chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, mais um Fala Baixada especial, recebendo o candidato ao Senado, o professor Elvio Costa. Professor, nós estamos iniciando agora com a sua entrevista. Eu quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui. Uma série de entrevistas com todos os candidatos ao Senado. Esse ano, nessas eleições, teremos uma vaga só. O senhor disputa essa vaga. Por que o senhor resolveu ser candidato ao Senado? Mauro, primeiramente eu retribuo a gentileza de agradecer. A honra é toda minha estar participando desse programa, poder falar diretamente com o povo da Baixada, essa gente querida, tão sofrida, que precisa de tantas mudanças. Estamos aí nessa luta pelo Senado porque a gente entende que hoje o Rio de Janeiro merece mais. O povo, especificamente o povo da Baixada, merece muito mais. É isso que eu pretendo, no decorrer do programa, apresentar o que mais nós podemos trazer para essa população do Rio de Janeiro. Candidato, o senhor acha que, olhando a atual representação no Senado, a representação do Estado do Rio de Janeiro, o senhor considera satisfatória ou decepcionante? As palavras têm uma carga semântica, né? Decepcionante é a palavra que é mais correta para hoje a representação do Senado pelo Rio de Janeiro. Eu vou dar um exemplo, até para materializar aquilo que eu falo. Nós elegemos um senador que era o Harold de Oliveira, que era o senador que tinha uma característica cristã, senador historicamente, um deputado historicamente cristão. Hoje temos um suplente de senador, que deixou aquelas causas que eram as causas primeiras do candidato e hoje tem uma agenda diferente. Temos um outro candidato... O senhor está se referindo ao senador Carlos Portinho, sim, sim, o que primeiro suplente do senador falecido, o senador Harold de Oliveira. Sim. E o Harold é sempre, tradicionalmente, um senador de direita, alinhado com as causas família, igreja, etc., inclusão, transformação social, e hoje nós não temos. Então, hoje eu entendo que o Rio merece muito mais. Nós precisamos realmente reavaliar a atividade e aquilo que tem feito os nossos senadores, que em relação à defesa do Estado do Rio de Janeiro, eu, como cidadão do Rio de Janeiro, me sinto hoje muito pouco representado no Senado Federal. Voltando à ideia de que o suplente, por circunstâncias específicas, o caso de morte, que foi o que aconteceu com o senador Harold, legitimamente assumiu o primeiro suplente, que é o atual senador Carlos Portinho. Mas lá atrás, na época da composição da chapa, a escolha do primeiro suplente, do segundo suplente a que tem direito cada senador, não teria sido escolha do próprio candidato ao Senado? Sabe, Mauro, você entra num tema muito importante, a escolha do suplente. Aliás, isso nos leva a uma questão anterior a essa, que é o sistema eleitoral do Brasil, que eu considero que é um sistema que precisa realmente ser reavaliado. Veja bem, na tradição da composição de uma chapa para o Senado, o meu primeiro suplente normalmente é aquele que detém uma capacidade financeira tal que possa ajudar a empurrar a candidatura do majoritário, aquele que detém os votos.
às vezes não necessariamente. E um segundo suplente nessa mesma lógica, cada um com a sua proporção. Não me dá a possibilidade de fazer o contrário, pegar alguém que realmente entenda que tenha a capacidade de ser um bom senador, que vai representar bem o povo do Rio de Janeiro. Eu vou precisar de alguém que tenha capacidade financeira para poder nos ajudar no processo. E isso vicia o processo. Mas no meu caso é paradoxal. Eu venho quebrar todos os paradigmas. O meu primeiro suplente é um pastor da Assembleia de Deus, de vida simples, assalariado. O senhor também é pastor? Sou pastor Sim. da Assembleia de Deus, de vida simples, também assalariado. O meu segundo suplente era um carroceiro de Duque de Caxias. Carroceiro. Ele não teria R$1.000 para poder ajudar na minha campanha, mas ele tem vida na comunidade. Ele vai ser a voz que não vai deixar de estar no meu ouvido, falando para eu sempre olhar de onde nós viemos. Mas, infelizmente, eu não pude mantê-lo por questões específicas, mas entrou também uma pessoa tão do povo quanto ele. Eu sou uma candidatura completamente diferente do que é hoje colocado. Eu sou um candidato. Hoje eu tenho a minha estrutura acadêmica, a minha postura acadêmica, perdão. Eu tenho a minha estrutura empresarial, mas não tenho recursos como os grandes candidatos. Um exemplo, uma candidatura de um Romário, por exemplo. Eu jamais poderia, no campo dos recursos, competir com ele. Mas eu acho que no campo das ideias a gente consegue. Nem no campo dos recursos, nem no campo do futebol. Não conseguiria competir com ele, não. Mas no campo das ideias nós temos bastante projeto para apresentar pelo Rio. Então eu trouxe uma chapa do povo, gente nossa. Um pastor da Assembleia de Deus assalariado e agora um representante das vans de Itaperuna. Como é que chamam os dois? Pastor Antônio Carlos. O primeiro suplente. E o segundo, Costa. Costa. Que não é seu parente. Não é meu parente. Candidato, eu queria lhe perguntar, na sua visão, se o Senado da República poderia apresentar mais propostas, ser mais propositivo no caso não só de emendas parlamentares, mas no caso de projetos específicos, melhorando a vida da educação no Brasil, já que muita gente aponta defeitos e dificuldades, deficiências, mas muitas vezes o governo federal não acompanha na velocidade que a população necessita. Deixa eu falar uma verdade, sabe, Mauro? Uma verdade que ela, eu acredito que seja inquestionável. Os nossos políticos, eles não são tão propositivos como deveriam ser. Na verdade, os nossos políticos eles são mais reativos. O que eu quero dizer com isso? Propositivo é aquele que entende todo o contexto da problemática, o que está acontecendo. E ele propõe alguma coisa diferente. Aquele que é reativo, ele espera a chuva, que a gente sabe que todo final de março nós temos a chuva, aí o político reativo faz o quê? Ele vai lá e limpa o bueiro. O propositivo, antes da chuva, ele já prepara as ações de governo específica para que não possa acontecer aquilo. Eu queria perguntar, o que o nosso senador fez pelo Rio de Janeiro especificamente? Qual especificamente? Qual senador? Hoje eu só posso dizer dois, né? Por óbvio, eu não posso deixar de falar de Romário e nem do Portinho. Eu pergunto ao povo da Baixada, talvez ele diga assim, eu levei uma emenda de 50 milhões. Levar emenda é como a galinha dizer que botou ovo. A galinha tem que botar ovo, vaca tem que dar leite. O dinheiro da emenda foi o tributo que eu paguei lá na minha empresa, é o tributo que essa rede de televisão, é o tributo que você paga em casa. Agora, nós estamos vivendo um momento pós-pandemia, de uma economia saindo da recessão, e o que o senador... Aí você fala, mas isso é coisa do executivo? Não, de maneira nenhuma, Mauro. A geração de emprego, o ambiente econômico favorável, ele é construído pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Vou dar exemplo. A lei de falências, que foi objeto da minha dissertação do meu mestrado. Eu tenho um mestrado em Direito Econômico. A lei de recuperação judicial é fantástica. O artigo 47, se me falha a memória, fala da função social da empresa, que ela é um ativo importante. Hoje, na sociedade, o que há de mais importante é a empresa, porque é ela que gera emprego. O que acontece hoje é uma inversão. A máquina pública emprega,
Porque é interessante para a máquina pública empregar. Eu vou explicar para quem nos ouve. Por que é importante para a máquina pública empregar? Vamos pegar um município de Quiprocó do Norte, que tem 20 mil funcionários públicos. Aí eu sou prefeito de Quiprocó do Norte. Eu sei que eu tenho garantido 20 mil votos. Isso está errado, o sistema está errado. Por mais que eu seja um péssimo prefeito, esses 20 mil funcionários públicos vão querer que eu continue prefeito, para continuar. Então, isso não é bom. Nós temos que fomentar o ambiente econômico. Sou a favor do enxugamento da máquina pública. 100%. Eu acho que a máquina pública tem que ser a menor possível. E as empresas têm que ser apoiadas, o empreendedor. É muito fácil ser governador, é muito fácil ser prefeito, é muito fácil ser presidente da República. Difícil é ser empresário nesse país. Difícil é ser dono de uma padaria pequenininha e saber que no final do mês tem que pagar uma conta de 700, 800 reais, tendo faturado apenas 2 mil reais. Aí tem o salário, quer dizer, fechou no vermelho. Quando você visita Brasília, ou visita Alerj, ou visita qualquer lugar desse, você encontra ar-condicionado, um cafezinho. Aqui a água que tem aqui foi paga pela produção. Mas se você for no Congresso, tem uma água que é paga com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Então é muito fácil. Então eu acho que o mínimo que o bom político deveria fazer é olhar realmente para o povo. Quero pedir licença ao senhor por alguns minutos, para o nosso primeiro intervalo, e propor. Eu vou deixar aqui uma pergunta diante do que o senhor está expondo. Se o senhor é dos que concordam que o serviço público no Brasil existe para não dar certo. Estou conversando aqui com o candidato ao Senado, o professor Elvio Costa. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o candidato ao Senado, professor Elvio Costa. Professor, prometimos no bloco anterior a pergunta se o senhor é dos que concordam que no Brasil o serviço público foi feito para não dar certo. Mauro, eu tenho que tomar cuidado com essa resposta, porque nós temos servidores públicos fantásticos. O problema não está no cargo, está na pessoa. E normalmente está na chefia imediata daquela pessoa. Uma instituição bem organizada, com cérebro, sabendo onde quer chegar, eu vou dar um exemplo. Um prefeito que sabe aonde que ele quer levar o município, e todo o funcionarismo público dele tem que estar trabalhando em função desse projeto de, por exemplo, transformar a vocação específica de um município. Então nós precisamos de controles de produtividade e qualidade na prestação do serviço público. É o que eu proponho. Nós precisamos realmente que o processo seja realmente efetivo. Aquele funcionário que esteja ali, ele realmente desempenhe aquela função. A função pública é relevantíssima. Então o senhor concorda que há de ter, nessa linha de raciocínio, concurso para todos os cargos? Perfeitamente. De chefia, de diretoria, é isso? Olha, eu vou dizer uma coisa, isso seria um antídoto. A teoria da chefia é espelho do comando. É isso? Exatamente.
Seria aí um antídoto para o que nós vemos hoje. Porque próximo à eleição, o que acontece? Incha-se a máquina pública, as pessoas que vão trabalhar na eleição, incha-se, e aquela pessoa trabalha com compromisso de que será contratado. Ora, eu tenho que contratar alguém que é apto, alguém que é capaz. Como é que eu vou prestar um bom serviço se eu não sou capaz, eu não fui qualificado? Eu apenas fui ajudado. Então, realmente, nós precisamos de uma estrutura de profissionalismo no nosso serviço público. E quando o governo é um governo paternalista, quando cria, a gente vê aí em vários governos, criando vários benefícios para a população, tipo Bolsa Família. Não sei se o senhor concorda. Esses benefícios são benefícios viciantes? Mauro, eu gosto muito da sua objetividade e clareza. Viciantes, eles são, de fato, viciantes. Assistência é uma coisa. Assistir a alguém que precisa de algo é uma questão. Assistencialismo é ruim. Toda inclusão, quando você inclui uma pessoa, você precisa incluí-la para transformá-la. Inclusão sem transformação é ilusão. Incluir sem transformar é iludir. Mas aqui ficou muito difícil isso que eu disse. Eu vou traduzir o que eu disse. Eu crio, então, não vou falar Bolsa Família para não dizer que eu estou falando de ninguém. Eu vou criar o auxílio tereco-teco. Ficou bom esse negócio, né? Auxílio tereco-teco. E quem vai receber o auxílio tereco-teco? Quem tiver desempregado. Bom, tem muita gente desempregada. Se a gente falar da Baixada Fluminense, nós temos 1.300.000 pessoas no Rio de Janeiro desempregadas. Imagina na proporção da Baixada. Então, essas pessoas, enquanto durar o estado de desemprego, vão ter direito ao auxílio tereco-teco que a gente acabou de inventar. Mas quando eu não atrelo ao auxílio tereco-teco uma forma de ser transitória aquela passagem, torna-se viciante. 16 anos, essa pessoa vai ficar dependendo desse valor. O que eu quero é incluir, ajudar e transformar. Ninguém quer cesta básica. Eu tenho certeza que o povo não quer cesta básica, o povo quer emprego. Mas quando se cria esse benefício, na primeira eleição eu dou 1/4 da dentadura. Na outra eleição eu dou outra parte, outro quarto. Na outra, mais o 3º quarto, depois o 4º quarto. Eu garanto 4 mandatos aí só nessa brincadeira de estar ajudando. Eu acho que isso está muito errado. Se eu pudesse, num ato de mágica, nenhum candidato que já teve mandato voltaria. Nós precisamos de uma asepsia para poder quebrar a rede de corrupção. Não vote em quem tem mandato? Não vote em quem tem mandato. Você desarticula a rede de corrupção. A exposição por muito tempo no poder possibilita a corrupção. O rei absolutista Luís XIV da França, ele dizia assim, l'état c'est moi, o Estado sou eu. E também, derivando dessa frase, diz que todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu sou deputado 8 mandatos. Certamente eu vou sofrer o assédio do poder. Eu tenho que servir a República por pouco tempo. Porque eu sirvo por um mandato, mais um mandato, aí o outro, aí eu te dou a chance de você também servir a República. Às vezes você tem uma ideia num outro tema melhor do que a minha ideia. Então eu sou contra a reeleição, é isso? Eu sou contra a reeleição sine die, sem prazo definido. Eu acho que eu, como senador, por exemplo, eu acho que eu tenho que ter um mandato. Se eu fui bem, se eu produzir bem, eu devo ir para um 2º mandato e nunca mais. E detalhe, um senador, se ele tiver 2 mandatos, são 16 anos. Porque 16 anos. Eu queria falar sobre isso também. E qual é a sua opinião? No Brasil, de vereador a presidente da República, todos têm 4 anos de mandato, à exceção do senador, que são 8 anos. Qual é a sua posição com relação ao mandato de 8 anos? Para o senhor, por exemplo, Sim. Se ganhar a eleição. Eu defendo, antes de defender, como sou professor, por que é assim, né? Normalmente, como disse no sistema inicialmente, a Câmara dos Comuns era onde o povo ia dar a sua opinião na administração do reino, ou do principado, ou da república, seja onde fosse. E a Câmara dos Lordes era onde ficavam os com maior posse. Então, as matérias mais sensíveis eram jogadas por eles. Então, a partir daí é que deriva
essa questão do mandato do outro ser maior. Sensível que o senhor está dizendo é de interesse, é isso? Não De repete. mais sensíveis, matérias de mais interesse. É de mais interesse, Sim. é matérias que exigiam uma capacidade de diplomática maior, porque quem cuida, por exemplo, quem trabalha a questão internacional, Mas sempre como é o que o senhor iria senador. colocar um carroceiro, nada contra o carroceiro Sim. ou o dono da van, nada disso, se o senhor está dizendo que no Senado é quem tinha melhor capacidade de entender os assuntos superiores? Perfeitamente, olha só, excelente. O primeiro compromisso assumido por esse jovem, que seria o meu suplente, que não é mais, Sim. que seria ele buscar a formação dele. Tá? Era a condição sine qua non, buscar a qualificação. Eu não admito, eu me preparei, eu sou filho de pai pobre, mãe pobre, também sou pobre, mas eu corri atrás e hoje sou uma pessoa qualificada. Então, desculpa que não tem condição, isso para mim não cola, porque eu vendia meu almoço para poder pagar minha faculdade. Então, eu não tem problema. Mas o que eu iria fazer? Nessa questão específica, ele buscaria a formação. Mas o segundo suplente é alguém que ele só assume após o segundo, após o primeiro e após o desaparecimento do limbo do senador especificamente. Então nós não teríamos problema nenhum, porque ele estaria comigo, ele seria a minha sombra para que ele pudesse aprender. E se aprende, o ser humano, independente da idade, ele aprenderia a ser um bom senador. E a condição foi, ele só tem o ensino, ele tem o ensino médio, feito através de EJA, que é excelente, ele buscou a formação, mas ele iria buscar a formação superior, inclusive na nossa instituição, para que ele pudesse representar bem o povo. Então, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Aqui, você que está em casa, você prepara o seu filho, você bota seu filho para estudar, você quer que ele seja um doutor, você quer que ele cresça, sua filha, você mesmo. Aí na hora de votar, você não exige do seu político a mesma coisa, que ele tenha uma formação. Como é que eu posso falar de progressividade de imposto se eu não entendi isso? Como é que eu posso falar da perspectiva antropológica da formação de uma lei se eu não entendo a antropologia? Como é que eu posso falar sobre matéria econômica se eu não entendo isso? Então, olha o currículo do seu candidato. Eu acho que vocês... O Brasil é um país muito curioso, né? Nós somos muito carentes de heróis, né? Os Estados Unidos têm apenas 8 anos a mais do que nós. Apenas 8 anos de diferença. 1492 e nós 1500. Então, 8 anos. Olha o que é o Império Americano e olha o que é o Brasil. Por que nós somos assim? Porque somos subservientes. Bom, agora eu olho para o magistrado, eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que respeitá-lo. Eu olho para qualquer cargo de chefia, eu tenho que respeitar. Respeitar não é ser subserviente nem ser submisso. Respeitar, ele tem que saber o seguinte, que o poder constituinte é meu, é seu do povo. Quem elege é ele, sou eu. Eu posso tirar você daqui a 4 anos. Então eu tenho que olhar para ele com um olhar de respeito. Aconteceu uma coisa muito curiosa nos Estados Unidos. Um deputado usou o dinheiro da Câmara. Olha bem, um deputado usou o dinheiro, que era a verba do congressista, ele comprou um quadro de arte, belíssimo, diga-se de passagem, um quadro. Sabe o que aconteceu, Mauro? Sabe o que aconteceu? O povo que votou nele exigiu a renúncia dele. É isso que você tem que fazer. É isso que nós temos que fazer, isso que o povo tem que fazer. Se um político se comporta mal, você tem que exigir, você não deve deixá-lo mais trabalhar. Muito bem, estou conversando aqui com o candidato ao Senado, o professor Elvio Costa. Professor, queria propor que no próximo bloco nós possamos conversar um pouco sobre as suas ideias em relação à educação. Daqui a pouco a gente volta, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu.
Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o candidato ao Senado, o professor Elvio Costa. Professor, prometíamos já no próximo bloco, que já é esse, falarmos sobre educação. Mas antes eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual a sua posição em relação ao aborto? Mas assim, direto? Assim, direto. Não vou responder direto, não. Eu vou fechar um raciocínio que eu não fechei no bloco anterior. Sim. Que o Brasil precisa de heróis. Isso interfere diretamente no voto, quando você escolhe o seu candidato. Por exemplo, quando nós escolhemos o atual senador, ele me deu uma alegria indizível. O Brasil é tétara. Eu pude, a partir dos gols dele, dizer o seguinte, que eu superei a Argentina. Então ele é o meu herói. Mas será que ele é o melhor senador que poderia estar lá? Cada pessoa tem que estar naquilo que é melhor preparada para fazer. Então, nós votamos, eu voto num cantor famoso. Mas será que o cantor famoso será um bom candidato? Votamos no Tiririca porque ele dizia que pior do que está não fica. Foi muito engraçado. E votamos. E no que o Brasil se transforma? Se transforma num picadeiro, na verdade. E nós somos manipulados por isso. Por isso que eu acho importante essa questão. Aí depois eu vou conectar com a educação. No meio do caminho eu vou falar sobre aborto. Eu sou contra. Mas eu queria que você, de casa, de todo o estado do Rio de Janeiro, do norte ao noroeste, do sul fluminense, à região metropolitana. Quando você fala de aborto, existem dois direitos em conflito. Sabe, Mauro? Existe o direito do nascituro, porque a lei diz que após a fecundação do óvulo e o espermatozoide, a vida. E a vida ela é protegida pelo Estado, independente do estado fetal ou após o parto. O nascimento com vida. Mas eu não posso esquecer de uma coisa. Vamos imaginar, você que está em casa, sua filha ou você mesma, é difícil imaginar, mas é para um exercício. Estava andando na rua, de repente, duas pessoas agarram aquela menina e praticam as piores sodomias possíveis. Invadem aquela mulher. E daquele ato, ela engravida. Eu, como homem, talvez não consiga entender, alcançar o tamanho da ferida inteira. Aquela mulher passa a ser uma ferida, é muita dor, é muito sofrimento. E toda vez que no ventre dela mexer aquela criança, ela vai lembrar. Ela já não esquece por outras coisas, pelo que passou, mas ela ainda lembra do momento. Mas, então eu não posso impor a ela, por toda uma vida, ter que olhar para uma criança que não tem culpa de absolutamente nada e amaldiçoar aquele dia que aquilo que aconteceu. Então, como é que eu faço agora? Eu tenho dois direitos em conflito. Do nascituro, do feto, que tem vida, porque o feto não é extensão do corpo feminino. O feto é uma vida autônoma, tanto que ele é sujeito de direitos. Ok? O Código Civil diz que a personalidade a personalidade jurídica, ela inicia-se a partir do nascimento com vida. Isso é o Código Civil, não sou eu. Mas a lei garante o nascituro, ou seja, aquele feto tem as suas garantias. Pois bem, eu tenho um direito e o direito da mulher em conflito. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o conflito. O que eu proponho no Senado, e que eu proponho, que acho que todas as pessoas de família, todas as pessoas de bem, todas as pessoas que amam a vida, aliás, a vida é o maior bem jurídico. Não existe nada melhor do que a vida. Eu estou aqui porque a tua vida, você está aí. Você faz o que quer com o seu corpo porque você tem a vida.
Então eu tenho que agradecer a vida, eu não posso descartar a vida, como eu vou e faço a maquiagem, eu vou no banheiro, faço xixi. A vida é a vida. A vida é o que há de mais importante, independente da sua religião. Eu sou budista, a vida é mais importante. Eu sou Hare Krishna, a vida é mais importante. Eu sou de Umbanda, a vida é mais importante. Eu sou de Quimbanda, a vida é mais importante. Não importa a religião, a vida ela é mais importante que tudo. Nós temos o dom gratuito da vida, andamos, chegamos aqui no estúdio com saúde. Pois bem, deu-se esse fato terrível, essa menina sofreu e engravidou. Olha, a partir do momento que identificou-se, houve a ocorrência e ela está grávida, o Estado tem que, naquele momento, assumir aquela pessoa, aquela jovem. Financeiramente, psicologicamente, espiritualmente, de maneira que não lhe falte absolutamente nada, para que ela possa ter uma gravidez dentro daquilo que é o seu sofrimento, tranquila. Nasceu a criança, ela tem o direito de adotar. Aliás, enquanto dura a gestação, ela já está procurando uma família que irá adotar. Porque durante esse hiato, existe uma música, acho que é do Guilherme Arantes. Amanhã será um lindo dia. Amanhã, apesar de ontem ter sido tão terrível, amanhã será pleno. Pode ser que no decorrer desses 9 meses, ou 8 ou 7, mude-se de ideia. Eu estou garantindo o direito dela, a dignidade, porque o direito maior é a dignidade. E estou garantindo o direito do nascituro. Então aquela criança ela segue para adoção, para adoção e vai ter uma vida plena e poderá inclusive ser presidente do Brasil, poderá um dia ser um deputado, um senador e vai fazer uma lei que vai ajudar na velhice sua, que quis jogar lá fora. É isso que eu penso sobre aborto. Eu sou contra, mas eu proponho, eu sou propositivo, como disse. Eu não sou contra por ser contra, eu sou contra porque existem 2 direitos constitucionais em conflito. Bom, vamos distensionar isso. Vamos apresentar um outro caminho, uma alternativa. Olha só. Quando você vai a um baile funk, imagina quantas meninas não engravidam num baile funk. Quantas meninas não engravidam? Quantas crianças vão nascer e não vão sair daquela comunidade? E vão ser funcionárias do tráfico? Porque existe uma liberalidade, porque eu sei que se eu engravidar eu posso tirar, eu faço escondido, faço... Não é isso. Eu acho que precisa de um grande debate, uma grande conversa nacional com franqueza, garantindo os direitos, porque nós servimos a uma Constituição e ela é muito clara nesse respeito. Senador, quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui. Nós, por força de respeitar o tempo de todos os candidatos, o seu tempo no programa de hoje, no nosso bate-papo de hoje, está encerrado, está esgotado. Eu quero muito agradecer, mas também nós vamos continuar conversando sobre um tema que ficamos devendo, que é o da educação. Educação. E você que nos acompanha agora vai poder continuar assistindo este programa através do YouTube, no Fala Baixada Oficial. Você vai ver o que pensa o candidato ao Senado, Elvio Costa, a respeito da educação. Aqui, muito obrigado, viu, senador? Muito obrigado por sua participação aqui no nosso Fala Baixada. Nossas câmeras inteiramente à sua disposição a partir desse momento. Mauro, muito obrigado pelo carinho. Povo do Rio de Janeiro, o programa é Fala Baixada, mas Fala Baixada fala para o Rio de Janeiro inteiro. Eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês e pedir o seguinte: quer conhecer um pouquinho mais sobre o que pensa o candidato, professor e pastor Elvio Costa? Vai lá no nosso Instagram, está lá, professor Elvio Costa, Elvio com H. Elvio Costa, porque desse certamente você gosta. Você vai gostar quando conhecer o nosso projeto. Nós somos propositivos. Então, sugiro que nos acompanhe depois, no segundo momento, no YouTube, que a gente vai falar um pouquinho mais. E agradeço. Muito obrigado e tenham todos aí uma boa noite. No programa de amanhã, você vai acompanhar com a gente o que pensa a candidata ao Senado, Bárbara Cinedino. É candidata ao Senado pelo PSTU. Você que está acompanhando o nosso programa através do YouTube, a pergunta que ficou pendente em nosso candidato ao Senado, professor Elvio Costa, exatamente o que pensa o senhor a respeito da educação do Brasil. Faltam oportunidades? Por que o Brasil ainda é considerado um país de analfabetos? Mauro, plagiando aí
O poeta: me perdoem os ignorantes, mas a educação é essencial. Educação é fundamental. O Senado pode fazer muita coisa? Um senador Muita coisa. pode fazer muita coisa? Não é pouco, não. O Senado ele pode fazer muita coisa. Aliás, o Senado, junto com o Executivo, o Legislativo de uma forma geral, as duas câmaras, mas o Senado especificamente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é uma lei federal, naturalmente, então ela sofre, ela pode ser revisada, ela pode ser modificada a partir de iniciativas dos senadores ou dos deputados, ou de iniciativa popular, que é a forma de se modificar uma lei. Mas o que eu penso hoje sobre a educação no Rio de Janeiro? No Brasil, primeiramente, e com corte especificamente no Rio de Janeiro. As maiores revoluções pelas quais passa uma sociedade, passa uma nação, é através da educação. Eu vou dar aí um exemplo de uma educação muito específica, que é a educação do povo hebreu. Após a primeira diáspora, em 60 e pouco, 70 depois de Cristo, eles foram dispersos pelo mundo. Mas existe um pensamento único, cultural, judeu. O movimento sionista os leva de volta a Israel, a terra prometida deles, mas eles são condicionados, porque a partir dos 12 anos, o menino ele entra no mitzvah, ele começa então a estudar a Torá, que é a lei, o conjunto de leis judaicas. Eu estou falando de uma perspectiva religiosa, mas educacional. O que eu quero dizer com isso? A valorização do estudo, porque a criança estuda. E como é que uma sociedade avança? Ela avança a partir da formalização do conhecimento. Então, quando eu adquiro conhecimento, eu sinto-me compelido a compartilhar esse conhecimento. E uma vez que eu compartilho o meu conhecimento, essa pessoa que recebeu o conhecimento que eu adquiri, ela reage àquele conhecimento. E agora ela fala para mim. Então esse conhecimento ele passa a ser circular. A pergunta que eu faço: será que eu tenho um amigo que diz que no mundo existe apenas 1000 pessoas, o restante tudo é figurante. Será que para essas 1000 pessoas que existem, é importante haver cultura, haver educação? Existe desenvolvimento sem subdesenvolvimento? Existe quem vai trabalhar na casa da Zona Sul sem que more na Baixada? Então existem interesses para que essa educação não permaneça, que nós não tenhamos essa revolução. Nada que se faça no Brasil, na perspectiva da educação, e qualquer candidato que te prometer isso, que vai mudar, não vai mudar. Educação não se muda de um dia para o outro. Educação é um processo de construção. Tivemos um governador no estado do Rio de Janeiro chamado Leonel de Moura Brizola. Não sou brizolista, mas eu acho que uma coisa que ele fez foi fantástica, que foram os CIEPs. Qual o problema do CIEP? Chamar-se Brizolão. Aí quem assume após o mandato dele acaba com o legado, porque sabia que aqueles 500 CIEPs construídos lembraria politicamente de outro. Então não é interessante para o próximo que lembre-se do anterior. Isso é péssimo. O governo federal da época era o Collor. O que o Collor faz? Cria o SIAC. Fracasso. Porque ele precisava. O CIEP, onde tinha um CIEP, ele botava um SIAC do lado. Ora, se o modelo do CIEP é fantástico, as crianças chegavam 8 da manhã, tinha um café da manhã. Biblioteca, coisa que a Baixada não tinha, coisa que o noroeste do estado não tinha. Eu cresci em São Gonçalo, no bairro do Jardim Catarina. Estudei no Colégio Municipal Estefânia de Carvalho. E no ano que instalou-se um Brizolão, o Estefânia perdeu quase que 70% dos alunos para o CIEP. Por quê? Porque lá eles tinham comida. Uma criança bem nutrida, ela consegue absorver conhecimento. Eu sou professor, tem crianças que às vezes estão estudando e falam assim: professor, que horas que é a merenda? Porque está com fome. Tenta estudar com fome. Estudar com fome. Você não consegue. A sua mente vai ficar pensando num bife. Vai ficar pensando... Mas não cria o burro de barriga cheia, não. Bom, eu quero crer que Darcy Ribeiro, quero crer, mas a intenção ela é sempre interna, não é externa,
que o Darcy Ribeiro, ao conceber o modelo de educação integral, de tempo integral, não tivesse esse pensamento. Mas se porventura o tivesse, ele seria facilmente combatido, uma vez que um professor... O Arnaldo Antunes tem uma frase que diz assim, tem gente, uma música, a letra de uma música, diz assim, tem gente que faz chip e tem gente que faz site. Tem gente que faz chip e que faz site, é o professor. Então, a educação para melhorar, eu preciso mexer em professor. Professor, professor. A revolução de um país, eu só transformo esse país capacitando o professor. É inadmissível a relação salarial de um professor com o desembargador. O desembargador é desembargador porque teve um dia um professor. O presidente é presidente porque ele teve um dia um professor. Não necessariamente nessa ordem, né? Não necessariamente. Tivemos casos de presidentes sem ter tido professor. Professor na vida. Eu particularmente abro divergência, eu acho que, independente do que fez o presidente, se o senhor se refere ao Luiz Inácio Lula da Silva, eu penso que quando ele, tendo tido a possibilidade de estudar o nível superior, não o fez, ele fez um desserviço, né, à população. Eu acho que ele poderia dar um exemplo. Eu penso que o presidente é o exemplo. Eu tenho que olhar para o presidente e querer ser como ele. E eu posso não ter tido tempo. O presidente Collor, que falava 4, 5 idiomas, era um exemplo para o senhor? Não, porque também é o excesso. A virtude não está no excesso, a virtude está no meio, né? Sim. O falar, a quantidade de idiomas não fez com... Apesar de ele ter visto que nós éramos uma nação retrógrada, realmente éramos, atrasada, realmente éramos, mas existiu uma série de erros. Mas por que eu foco nessa questão da formação? Nós temos a Heloísa Helena, senadora da República, e a Marina Silva, senadora da República. A Marina Silva, mulher, nordestina, preta, pobre. Mestre, não sei exatamente em que área, mas uma professora mestre, pós-graduação estrito sensu. Para ela é muito mais difícil do que para o Lula. Para a Marina foi mais difícil para o Lula, porque nossa sociedade ainda é machista. Imagine, sozinha, estudou, virou senadora da República. Heloísa Helena, da mesma forma. Professoras. Eu acho que o meu líder maior, independente, eu acho que ele tem que buscar formação. A vida ensina, a vida ensina. O senhor se classificaria como senador da educação? Então? O senador da dignidade, da cidadania e do emprego. A dignidade é adquirida pela educação. A cidadania, porque todos somos cidadãos desse grande país. Todos temos direitos. Não é só porque eu ganho um salário mínimo que eu sou menos importante do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sou igual a ele. E emprego, porque, para encerrar, Rui Barbosa diz que Deus começa e o homem termina a sua criação pelo trabalho. E Gonzaguinha diz assim, na letra do Guerreiro Menino, sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Sem a sua honra, se morre e se mata. E o que um senador pode fazer pelo emprego? Muito. A legislação empresarial favorável à atividade, ao fomento econômico, é que impulsiona uma nação. Não é cesta básica, não é cheque cidadão, é um sistema jurídico, é a harmonia dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico e educacional. Porque tudo isso, quando eu tenho emprego, eu gero salário. Quando eu gero salário, eu gero arrecadação. Quando eu gero arrecadação, eu alimento a rede protetiva que vai ajudar o excluído. Então eu prefiro dar emprego do que dar cesta básica. Porém, para encerrar, os políticos atuais preferem dar cesta básica. Não troque seu voto por uma cesta básica, nem por um trabalho eventual de campanha. Vote consciente. Conversei aqui com o candidato ao Senado, o professor Elvio Costa. Senador, muito obrigado, sucesso na sua trajetória. Espero ter a oportunidade de conversar mais com o senhor, conhecer mais o seu programa, as suas ideias. Muitíssimo obrigado a você. Um grande abraço e até amanhã.